Fala, galera do Zona de Progressão Podcast, o podcast que te tira da sua zona de conforto e te leva até o topo. Estou aqui, Sargento Carol Bayer, para mais um episódio e hoje, olha, é uma convidada maravilhosa de peso. E olha, gente, parece que é raridade oficiais, sargentos da Marinha, então eu trouxe hoje ela aqui pra gente falar tudo de Marinha, tudo de mulher militar, falar sobre a parte operacional, gente de enfermagem que pode ser operacional. E aqui do meu lado tá o outro host e rosto do podcast, Carlos, meu parceiro. Olá, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Será que o pessoal tava com saudade, Carol? Acho que tava, hein? Ficou uma semana sem, né? O coração deles até para. É isso, estamos aí no Zona de Progressão, né? Esse episódio hoje vai ser muito especial, porque vai ser o primeiro Marinha aqui, a gente comentando, sabendo um pouco mais sobre essas carreiras aí. Então vai ser muito legal, eu tô muito animado, hein? Boa. E quem é o nosso grande patrocinador desse podcast, por enquanto? Que logo vem em breve, quem é? Progressão, sejam aqui, ó, quem aprova de verdade, ensino de competição, e a gente também vai trazer um pouquinho da história da Mari aqui. Que foi nossa aluna para mostrar o quê? Que é o melhor patrocinador. Então, Colégio Progressão do 6º ano até o 3º ano do ensino médio, cursos todos da área militar, cursos de concurso público, vai ter um link aqui na descrição, vem ser nosso aluno. E aí, se apresenta aí, dona Mariana, quem é a tal da Sargento Mariana? Tudo bem, galera? Eu sou a Mariana Ortiz, sargento de Marinha, e tô aqui hoje com a Carol e com o Carlos, gravei o nome, pra gente poder trazer coisas pra vocês, experiência, acho que é muito importante. Se eu tivesse dessa época, que hoje todo mundo tem acesso à internet, acesso a muitas coisas. Na minha época não era assim, não sou tão velha assim, mas não era assim. Então, acho que compartilhar é muito importante. Espero poder trazer experiências para vocês também. Vamos lá. Isso aí, gente. Vamos saber tudo hoje sobre a Marinha. Carlos, vou deixar você fazer a primeira pergunta. É assim, né? Na hora. Então eu vou logo pros finalmente aqui. A primeira pergunta sempre que a gente gosta de fazer, né? Por que o Progressão? Como é que você conheceu o Progressão? Olha, isso é uma Como doideira. ele entrou na sua vida? Olha só, então, naquela época que eu estudei, eu terminei meu ensino médio em 2009, então tem um pouquinho de tempo. E, na verdade, eu não tinha uma noção do que eu iria fazer da minha vida. Eu tinha feito técnico de enfermagem, terminei o técnico de enfermagem e estava eu na escola, terminando o ensino médio. E aí todo mundo comentando, falando, e aí, vamos estudar para a área militar? E eu assim, área militar? O que é isso? O que é isso? Pode mulher? Pode. Eu tava meio perdida, porque assim, não tinha ninguém, né, na minha família que era militar. No caso, depois de muito tempo eu descobri que o meu pai foi fuzileiro. Enfim, a gente pode até chegar nesse momento, nessa conversa. Mas na época eu não tinha noção nenhuma. E aí todo mundo, não, vamos fazer concurso pra área militar. Aeronáutica, que a aeronáutica é melhor. Começou assim. Então vamos. Aí eu fui pra casa, falei com a minha mãe, quero fazer um curso aí militar. Minha mãe, que isso? De onde que surgiu isso? Eu falei, não, todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também. E aí, na época, eu estudava em São João de Meriti. E na época não tinham muitos cursos, assim, para preparação militar. E o Progressão já existia nessa época. E aí todo mundo, acredito eu que o Progressão, da época que tinha o Caxias, era um dos primeiros, eu acredito que seja, não sei, na história. Mas todo mundo falou, não, de Caxias é o mais próximo da gente aqui, de São João. Eu morava na Vila da Penha e, pegava um ônibus na porta de casa, que era o Caxias Meia, e me deixava na porta do Progressão. E aí foi assim que eu descobri o Progressão. Comecei a estudar lá e aí dali pra frente a história. Boa. E até hoje, né, eu acho que curso preparatório para a área técnica, né, é um pouco mais difícil, né? Hoje a gente tem os online e a gente tem Progressão online também. Inclusive, exatamente, a gente tem um curso Saúde Militar que ele engloba realmente, também vai estar o link aqui na descrição, onde você consegue estudar para o CAP, para ESA Saúde e para EAGS, tudo junto, então é o curso Saúde. Mas aí, Mari, então show, você até falou, né, você não teve militar na família, eu também não tinha, filha de vendedor de panela e dona de casa. Me conta então seus pais, o que seus pais faziam, como é que era a tua vida, assim, antes do militarismo? Tipo, tu era rica, morava numa cobertura? Quem dera, minha filha, eu queria ser herdeira mesmo. Então,
Não, então, eu não tive uma criação muito próxima com o meu pai. Apesar de ser muito próxima dos meus irmãos, eu não tinha essa conexão, assim, vamos dizer, de vida, para saber a experiência de trabalho e tudo mais. Sei que ele trabalhava com seguro de vida, essa parte, eu nem sei como que eu falo, quem é que trabalha com seguro de vida, se é contabilidade, corretor, não sei. Enfim, e a minha mãe já era psicóloga, minha mãe é psicóloga federal da Fiocruz, né? Então, assim, não vou te dizer que eu era pobre, mas também não era rica. Eu tinha graças a Deus, eu tinha condições, né, de investir. Eu tive uma condição de investimento nos meus estudos, né? Minha mãe sempre priorizou muito isso. Mas a minha mãe tinha eu acho que eu conversei isso com a Carol uma vez, né? Minha mãe tinha uma visão completamente diferente da minha vida. E eu segui completamente o caminho que ela não queria. Então, assim, ela não imaginava que eu ia ser militar. Então, assim, o objetivo da minha mãe era: Mariana, você vai terminar o técnico. Como a minha mãe veio de uma família muito pobre, a minha mãe sempre falou assim: você precisa de um emprego. Então, antes de qualquer coisa, vai ter um emprego, porque não tem como você só estudar qualquer coisa e ir para uma faculdade, porque eu não sei se eu vou ter condições até então de pagar para você. Então, vai estudar para trabalhar, que qualquer coisa tu trabalha e paga. E aí, minha mãe me colocou no técnico. Então, eu já terminei, né, com 17 anos, já era técnica. E, enfim, e aí já tinha essa visão. Mas a minha mãe queria que eu fizesse o técnico, fosse para uma faculdade, fazer uma faculdade de enfermagem. Não que eu não tenha feito, mas ela queria que eu já fosse direto. E aí, na época, eu tinha feito vários cursos na Fiocruz, porque lá tinham cursos para pessoas que faziam técnico mesmo. Era só se inscrever, não tinha que pagar, não era nada, era assim. E você ia e fazia, e eu me enfiava nesses cursos também, porque a gente ganhava na escola, na época, horas, enfim. E aí, eu e meus amigos tudo iam, e eu, por estar lá, minha mãe trabalhava lá, então, assim, eu gostava muito do ambiente, estava ambientada, né? Aí, na época, eu consegui um estágio lá, desenrolando mesmo, assim. Pessoal, nossa, você quer ver aqui o hospital como que é? Eu quero. Aí, meus amigos tudo querem ir pra casa. Aí eu, não, vou sim, vou ir no hospital. Nossa, tá bem interessada. Eu tô muito interessada. Minha mãe sempre falou assim: Mariana, seja amiga de todo mundo. Eu tô muito interessada. Ah, quer começar a fazer uns 3 dias de estágio aqui? Daqui a pouco você, quem sabe, vira bolsista. Eu falei: quero. Tô lá, já tinha me formado. Tinha nada pra fazer ainda. Tava só estudando no progressão. Eu juntei os dois e fiz os dois. Excelente. E aí, ela queria que eu fizesse faculdade. Eu falei: não, vou ser militar. Pronto. Você é maluca, Mariana. Você não tem perfil nenhum pra ser militar. Ó, a unha super vaidosa. Não, eu era filhinha da mamãe mesmo. Filhinha da mamãe mesmo. Tipo, tudo. Minha mãe sempre se preocupando, assim, eu era bem menininha mesmo. Minha mãe: Mariana, você não vai sobreviver 5 dias dentro do quartel, Mariana. Tu não sabe o que é isso. E era assim. E como se fosse que ela sabia pra caramba, mas ela tava lá. Aí eu falei: não, você... Cismei com isso, vou primeiro para a aeronáutica. Vou para a AGS, vou fazer a AGS lá no Progressão e vou para a aeronáutica. Sim, excelente. Fiquei estudando pra caramba. Na época, não passei. E o Progressão, achei isso muito legal. Na época, eles fizeram como se fossem vários aulões. Não sei se isso existe ainda. Sim. Tinha vários aulões. Ó, você que não passar na AGS tem aulão pro Exército, pra Marinha. Vocês vêm final de semana. E eu ficava lá o dia inteiro no Progressão, nos sábados. Fora o que eu estudava pra AGS. Falei: se eu não passar aqui, algum lugar eu tenho que passar. E aí foi isso, eu ficava estudando, aí fiz a prova da EGS primeiro, que era em junho na época. E depois eu fiz a prova do Exército, que vinha primeiro, e a Marinha foi a última, do CAP. E aí, assim, do Exército eu não tinha tanta expectativa, porque tinha matemática. Tem tinha muitas matérias, né, a ESA. Não era igual a Aeronáutica e a Marinha, que era voltada para a saúde Isso mesmo. aí. Então, eu já não tinha muita esperança, mas falei: vamos lá, né? Vamos fazer, estamos aqui. E dá experiência, né? Sim, exatamente. E fiz do CAP. Só que a minha mãe falou pra mim: Mariana, olha só, tem uma coisa pra dizer pra você, eu só pago 1 ano de cursinho. Minha mãe falou assim, minha mãe é bem ditadora, parece até que ela é militar, por isso que eu me preparei. Viu? Deu certo. Deu certo. Ela: você só tem 1 ano. Se você não fizer em 1 ano, não passar, você vai fazer o que eu quero. E eu morava debaixo do teto dela, né? Tinha que fazer mesmo. Exato. Aí foi isso. Ela foi e falou, eu falei: tá bom. E estudei. E foi? E fui. Aí passei na Marinha, graças a Deus. De primeira. E aí, ó, tá vendo? E você primeira. aí, querendo ficar aí gastando o dinheiro do seu pai todos os anos, não. Cara, pressão, quem sabe lidar com pressão é a melhor coisa que existe, é o que nos impulsiona, né, Carlos? Esse ponto ali, queria até comentar mais um pouco da tua mãe, que meu pai foi exatamente a mesma coisa, né? E eu acho como é importante isso, né? Porque
meu pai era funcionário público, minha irmã já fazia faculdade e eu queria fazer engenharia. Ponto. Meu pai não tem dinheiro já, ele deixava bem claro que não tinha dinheiro para fazer engenharia. Então, eu só tinha 1 ano para passar em engenharia. E ele falou, era bem claro, não tem dinheiro para pagar. Então, quando a gente tem um limite, ó, o limite é esse. Você pode ir até aqui. E aí você entrega tudo, porque você sabe que, assim, a tua chance tá naquele espaço de tempo. Tá Exatamente. num ano, 8, 6 meses. E aí tem gente que... não, eu posso fazer prova até 23, 24 anos. E aí relaxa. No primeiro ano relaxa. No segundo relaxa. Aí quando chega no último ano... Aí quer correr atrás. Atrás do prejuízo. E às vezes aí não é tarde dá. demais. Exato. E meu pai, né, como a gente tá falando assim, né? A gente aqui no Zona de Progressão, Mari, a gente gosta de mostrar realmente como que a vida, ela é um processo, né? Porque hoje em dia, com a internet, tudo é um vídeo de 3 minutos e a gente mostra que não, que toda vida tem um processo. Então, mesma coisa. Meu pai, mesma coisa. Eu lembro que, assim, na semana da minha formatura de ensino médio, ele falou, filha, deixa eu te contar um negocinho. Pra quem não tá matriculado numa faculdade ou está num curso preparatório ou já aprovado num concurso militar, o dia seguinte da sua formatura você é desempregada. E aí aquilo me deu um baque e ele falou, pode espalhar para suas amigas, vocês agora são desempregadas. Então, ó, vai correr atrás do prejuízo. É isso. É isso, gente. A pressão do seu pai não vai ficar atrás da sua cadeira com você estudando, coitada, estuda. Não. Às vezes seu pai vai estar cheio de coisa pra fazer e você que tem que correr atrás do seu, né? Exatamente. A gente correu cedo e agora a gente tá, ó. Ai, graças a Deus. Graças a Deus, Posso bem. dizer isso. Lá em casa, assim, eu sempre tive muita cobrança desde cedo. Eu acho que eu me adaptei muito ao militarismo, que a gente também vai chegar lá ainda, mas eu acho que eu me adaptei muito porque eu sempre tive muita cobrança. Então, eu tive cobrança na minha casa desde a escola, por exemplo. Na época, você estudava, tinha notas, né, de 0 a 10. Eu nem sei como que é a escola hoje em dia, gente, eu tô ficando velha. Mas hoje em dia mudou tudo, mudou o ensino tudo. médio novo, não estuda todas as matérias. Nono ano, não tinha isso na minha época, não. E assim, era de 0 a 10. E eu só podia chegar na minha casa com nota acima de 8. Ou era 8, ou era 9, ou era 10. Na minha casa sempre foi assim. Então eu nunca... a minha primeira nota baixa foi na faculdade. Mas eu pagava. Mas a primeira nota baixa foi na faculdade e eu levei um baque emocional porque eu nunca tinha tirado nota baixa. Foi muito difícil pra mim também desconstruir isso, sabendo que era uma nova fase. Eu estudava e trabalhava. Então, era muito diferente quando você é uma criança, um adolescente. Então, assim, mas eu sempre tive essa cobrança na minha casa. Então, era de 8 a 10. Então, minha mãe sempre me trouxe essa realidade. Ó, se você tirar menos de 8, colégio particular nunca mais na sua vida. A minha mãe, inclusive, ela uma vez me pegou e me enfiou dentro do carro e parou na porta de um colégio público. Ela é famosa de brisolões. Gente, é porque psicóloga é outra coisa, né? Filha de psicóloga sofre, gente. Ela parou de frente a uma escola pública, nada contra. Geralmente você, às vezes, não consegue. Realmente, as condições dos seus pais. Mas, pra mim, era um outro mundo. E foi impactante, porque ela falou, olha, isso daqui vai ser a sua realidade se você não fizer o que você tem que fazer. Exato. E eu fui atrás. Então, tipo, na minha casa, eu não tirava nota menos que 8 na minha casa. Então... e minha vida sempre foi uma cobrança. Tanto é que, quando eu estava estudando no Progressão, eu estava vivendo muitas mudanças também pessoais. Eu tinha acabado de fazer... Eu fui para Progressão um pouco antes de fazer 18 anos, mas fiz 18 anos no Progressão, né, nessa época. E a minha vida pessoal estava muito diferente. Porque você está saindo de uma adolescência para uma fase adulta. Então, tudo é muito diferente. Os sentimentos, você se apaixona muito fácil. Tudo é muito diferente. Longe de casa, você estudava próximo, mais ou Da menos? Vila da Penha para ônibus, Progressão, de ônibus, dava uns 15 minutos. Não era longe. Assim, era muito próximo. Mas eu passava o dia inteiro lá, gente. E quando eu não estava dando Progressão, eu me enfiava naquela faculdade que tinha do lado. Eu saía de lá, ia andando até a faculdade para estudar lá. Na biblioteca. Na biblioteca. Isso. Porque se eu fosse para minha casa, eu ia dormir. Exato. Hoje, muitos alunos nossos usam as Então, salas assim, de estudo. A gente disponibiliza também sala de estudo. Isso. Que aí pode ligar o ar-condicionado. E eles ficam lá o dia todo. Isso. Então, eu ia para lá. Porque se eu fosse para cá, já era. Quem quer faz acontecer, Tem né, que fazer. Carlitos? O ambiente, né? O E ambiente ter molda. essa consciência, né? Porque, se eu for pra casa eu vou dormir, então eu preciso estar num Exato. ambiente onde todo mundo vai estar estudando. Então, Sim. Sim. Lá em casa, até que a minha mãe, nesse horário, minha mãe não estava em casa. Eu ficava sozinha, sou filha única de mãe. Mas, assim, minha mãe não ficava em casa, eu tinha um espaço para estudar. Mas era muito confortável. Então gera essa preguiça, né? Exatamente. Aí você já acorda cedo para ir estudar. Já passou o dia inteiro estudando. E quando você vai para casa, você almoça, bate o sono. É quando Isso. você vê, você tá vendo televisão. Então, eu criei, para mim,
era o ideal. Cada um tem que saber o seu ambiente de estudo. Tem gente que não iria se adaptar, mas o meu era esse. E eu falo até pra quem também estuda em casa, né? Hoje em dia o online tá muito forte, a progressão online aí tá crescendo cada vez mais, estamos já em todos os estados do Brasil. Eu falo, não dá pra estudar na cama, gente. Se você estudar na cama com esse celular aqui, você vai dormir, vai apagar. Então, ó, Carol, mas eu não sou rico. Mano, tem aluno nosso que estuda na tábua de passar. Quem quer dá um jeito. Mas bota a postura ereta, vai na mesa da cozinha, não fica também abusando, né? E se for possível, uma biblioteca pública, você leva o celular pra lá, só pro seu cérebro falar, não, isso aqui é meu ambiente de estudo, Exatamente. Exatamente, porque o nosso corpo se acostuma, né? Com o ambiente que a gente tá. Então não adianta, você tem que entender. É igual as pessoas falam assim. Vamos voltar para academia, por exemplo. Ah, não, já fiz minha atividade física porque eu vou andando do trabalho, da minha casa ao trabalho. Mas isso não é atividade física. O seu corpo não entende que é atividade física. Então, o seu corpo não trabalha da mesma forma. Ele tá na zona de conforto. Zona de conforto, né? Da sua rotina. Então, para ele, tu não tá saindo da rotina. Então, não vai acontecer nada, não vai acontecer mudança nenhuma. É a mesma coisa o estudo. Exatamente. E a gente sempre fala isso, né? Porque quando você vai fazer uma prova, o teu corpo tem que estar acostumado para isso, né? São 4 horas, 5 horas parado. Sim. Manter a concentração. Então, Desconfortável, totalmente. Que não existe uma cadeira macia igual essa daqui, não. Vários concorrentes. Não tem geladeira para você pegar comida. Não tem. Vários concorrentes ali em volta, com tudo com o olho de Tandera para você. Várias camisas de vários cursos. Exatamente. É desesperador, meu Deus. Quando eu lembro. Desesperador. Mas, assim, eu acho que a gente se prepara. Então, a gente tem que também confiar na nossa capacidade para aquilo ali. É isso. A gente luta como treinador, né, E Mari? minha mãe falava para mim, isso eu levo pra vida toda. Mariana, você precisa de quantas vagas? Minha mãe sempre falou isso pra mim. Uma. Então, pronto. Então, para de dizer. Porque eu falava assim, meu Deus, porque a prova da aeronáutica é um absurdo de difícil. Porque tem, sei lá, 10 vagas e quem passa só acima de 90 e pouco. E eu tenho pouco de tempo de estudo. Minha mãe, Mariana, quantas vagas? Uma só. Uma. Você contra você. É isso. Exato. Então, assim, pode ter gente que tá lá capacidade estudando há 5 anos, 4 anos pra fazer uma prova e não tem psicológico pra fazer a prova e não vai tirar uma nota boa. Exato. Então, é tudo, não é só estudar. É você estar preparado para aquele momento. Para o seu psicológico, emocional. É a questão também que é física, porque você tem que estar preparado para ficar 4 horas ali sentado. Enfim, várias coisas. Exato. Mari, você falando, tava me gerando aqui curiosidade de 2 coisas. Eu acho que dificilmente eu faço essa pergunta, vai ser meio até que inédito. Uma coisa, como é que foi teu dia de prova? Tipo, como é que tu acordou? Lembra aí? Puxa aí na memória. Gente, tem tempo. E outra, como é que foi o dia que tu contou pra tua mãe que você estava aprovada? Eram os 2. Daí eu lembro. Então, vamos lá, primeira. Pra preparação de prova, eu acho que eu faço tudo que todo mundo sempre faz, né? Você acorda cedo. Então, já tinha o costume de acordar cedo da minha vida inteira. Tu lembra o local de prova? Onde foi? Da Marinha. Cara... É que foi estádio de futebol? Acho que foi um estádio. Eu acho que foi um Engenhão. Maneiro, com pranchetinha. Prancheta, sentada. Raiz, tá? Nossa. Raiz, aí é raiz. Não era sala de aula, era sentada num campo de futebol. E às vezes o sol vai virando. Meu Deus. Zona de conforto. Uma prancheta naquele... Jesus, era isso mesmo. Falei. E assim, eu lembro que foi uma preparação normal. Acordei de manhã cedo, tomei um bom café da manhã. Né, o possível, porque você também tá nervoso, então nem sempre você consegue comer pra caramba. Sim. Mas comi algo, coloquei o meu kitzinho de coisinhas pra comer durante a prova, porque eu... Biscoitinho. Sim, biscoitinho, alguma coisa que eu sinto fome, né? Muita fome, na verdade. Acho que eu levei minha água, porque acho que você... Antigamente, não sei se agora é assim, né? Você pode levar uma garrafinha transparente e tal. Levei. E eu fui. Eu não estudo um dia antes, nem um dia da prova, eu não peguei nada. Meu dia anterior da minha prova foi só relaxamento. Falei, o que eu tinha... E isso eu levei pra vida toda, tá? O que eu tinha pra fazer, eu já fiz. Eu já estudei. O que vai adiantar 24 horas antes da minha prova eu fazer alguma coisa? Nada. E ainda mais que não era uma prova prática. Geralmente, quando é prova prática, você ainda consegue estudar um dia antes, fazer o que tem que fazer. Enfim, que eu já tive outros cursos mais pra frente. Mas teórica não. Falei, já estudei o que eu tinha que estudar. Entendeu? Então, agora... relaxar e ir. E aí acordei, fui, fiz a prova, saí bem confiante, porque quando eu fiz essa prova, eu sabia que eu tinha ido bem. Eu também fui muito bem na prova da aeronáutica. Eu sabia que eu tinha sido bem, mas eu sabia que pra eu conseguir entrar teria que ser muito melhor, porque 6 meses eram muito pouco. Eu tinha amigas minhas que já tava, tipo, que tinha isso, eu ainda tenho, eu acho. Ela tinha entrado pra Marinha, ela fez o período de Marinha,
formou, aí ficou mais 6 meses estudando, voltou para progressão, estudou mais 6 meses e fez a prova no outro ano para aeronáutica e elas entraram. Inclusive, uma foi 01 de turma pelo progressão, tá? Na época. Acho que foi 2000, deixa eu pensar. 2011, 2012, se eu não me engano. As duas estão na aeronáutica, na verdade. Uma tá no Rio, 01, foi o 01 de turma, que passou do progressão, e a outra também era do progressão, só que hoje ela tá lá em Minas. Muito bom. Fala o nome aí delas, só os nomes. Jéssica Tamires. Um beijo, nossas 01s aí, maravilhosas. E Mari, inclusive você tava aí falando, na sua época já era redação e enfermagem? Isso, redação e enfermagem. Porque expliquei pra eles que nem todos eles sabem como é que funciona a prova. Da Marinha é redação e a parte da enfermagem, né? A aeronáutica era português, enfermagem. Isso, 40, 60 e não tinha redação. 40 de português, 60 de enfermagem. Exatamente. O exército é 1 milhão de coisas. Todas da ESA, mais saúde. É isso aí. E a segunda pergunta que você fez, que eu não esqueci. Muito bom. Como que foi a notícia pra minha mãe, né? Eu já tava muito desapontada, porque eu já tinha recebido a da aeronáutica, não tinha passado. Já tinha recebido do exército, também não tinha passado. Então eu tava bem nervosa, porque era minha última chance, né? Vamos assim dizer. Apesar de ter saído, a sensação foi boa depois que ela ainda... Não, e outra, ela ainda Sim. tem idade, tipo, porque ela tinha 18, mas era a pressão da mãe. Sim, eu tinha 18 anos. Minha última chance, porque minha mãe já tá me apertando. Isso, exatamente. Eu fui bem nas outras provas, mas não tanto pro que era necessário. Não tirei, assim... Eu lembro que acho que na aeronáutica eu fiz, sei lá, 86. Muito bem. Uma coisa assim. Mas eu sabia que não para o que é loucura. Isso aí. E foi isso. Eu tava esperando da Marinha. A Marinha não saiu. Mãe, pelo amor de Deus, o negócio não sai, eu nervoso. Minha mãe, Mariana, olha só. Não passou. Segue a vida, vai fazer outra coisa, vai encontrar o que tu quer fazer, vai fazer uma faculdade. Ela já vinha assim, vai fazer uma faculdade. Falei, tá bom, mãe, vamos ver. Aí saiu. Aí na época a minha mãe ficou também, a gente ficou vendo nome por nome. Ai, amo. Aí eu lembro que eram 56 vagas, eu acho. Não tenho certeza absoluta, mas era algo desse nível. 56 vagas de enfermagem. E aí meu nome estava lá. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu passei. Minha mãe ficou assim. Aí ficou eu e ela animadíssimas. Ela comemorou minha vitória. Minha mãe é maravilhosa, gente. Dona Kátia, beijos. Minha mãe, assim, eu falo pra todo mundo. Hoje... Eu sou o que eu sou por causa da minha mãe, isso eu tenho certeza. E aí ela me apoiou e ficou feliz. Ela, agora vamos pra próxima etapa. E assim, na época, hoje em dia tem kit, né? Tudo tem kit, tudo fácil. Né? Então, kit de não sei o quê, pra passar pra Marinha, tá tudo montado. Filha, eu fui pra Madureira, rodar a Madureira inteira pra comprar blusa de algodão. Lá. Loucura. Mas foi muito bom. Foi assim, eu e minha mãe descobrimos juntas. Eu não dei a notícia pra ela, porque ela viu comigo e a gente gritando, feliz da vida. E passei pra Marinha e começou uma nova fase na minha vida. Isso já é Sargento Mariano, Carlos. Aí sim, e aí? Vai, qual é a tua dúvida agora, dessa hora pra frente? Então, eu queria saber um pouco mais ali, no detalhe. Questão assim, como é que você estudava? A gente sempre gosta de dar uma dica aqui, sabe? Porque eu costumo dizer que, assim, quando alguém quer fazer um concurso, tá todo animado e chega lá e tudo mais e acha que, assim, o melhor material que ele precisa do melhor professor, ele precisa de tudo isso. Mas quando ele senta lá para estudar, ele começa a entender que ele não sabe se organizar para estudar. Ele não tem, assim, a gente não é aprender. Malícia para fazer questão, porque é diferente a questão de prova militar. Já nenhuma e tal. Como é que foi para você, assim? Então, como não tinha internet nessa época, o acesso às coisas digitais eram diferentes. Então, tudo era papel, né? Então, não é agora igual o pessoal escreve no computador. Eu já tive essa fase também de EAD, porque eu fiz uma... Não cheguei a terminar essa faculdade, mas eu fiz outra... Fiz uma completa e a outra eu não completei. Mas essa outra eu fiz EAD. Então, é uma organização totalmente diferente. Mas na época que eu estudava, eu sou muito de papel. Então, até hoje eu sou de papel, sou de outra geração. Então, até livro mesmo, eu tenho que ter livro para pegar para ler. Eu não consigo ler no computador, eu não tenho essa paciência. Então, assim, eu sempre fui muito organizada em questão de estudo. E aí, pelo que eu me lembro, assim, né? Não vou lembrar tanto. Mas eu sou uma pessoa de marcar, né? Eu gosto de marcar as coisas, eu gosto de escrever. Dependendo do que for, eu gosto de criar siglas para eu me lembrar. O Progressão, na época, tinha algumas músicas que
minhas professoras traziam, assim, para tu lembrar das matérias de enfermagem na hora ali. Eu acho que isso é importante também, alguns bizus, né, que acontecem. As minhas professoras eram excelentes, claro. Então, eu gostava muito de anotar. Eu não sou uma pessoa de olhar e lembrar de tudo. Tudo meu é escrito, tudo meu é anotado, tudo meu é marcado. Uma memória mais fotográfica. Isso, ali, eu tenho que ver, eu tenho que marcar, eu tenho que fazer a minha anotação. E eu gosto... Eu sempre estudei dessa forma. Eu estudo dando aula. Pra ninguém. Mas é comprovado que é uma forma de estudo ativo, gente, você ensinar. Isso. Não tem ninguém pra ensinar? Monta um grupo com você mesmo no WhatsApp e começa a se ensinar. Não, eu aqui, ensino ó. pro vento. Até hoje, eu sempre estudo. Assim, claro que nos meus últimos cursos eu tinha alguns momentos que eu estudava em grupo, então, mas eu tenho que explicar pra alguém. Se eu não explicar pra alguém, parece que eu não estudo. Parece que então, não fixa. Não fixo. Por isso que assim, eu me dou bem em dar aula pra outras pessoas. Então, eu tenho essa coisa de parar e eu tenho que ensinar pra alguém. E aí eu vou falando, como se eu tô dando aula. Porque aqui faz isso, não sei o quê, estudo. É assim que eu estudo. Bisuraço, né? Muito bom, muito bom. A nossa memória, ela é muito relacionada com as nossas emoções, né? Sim. Então você chega no topo ali, né? Porque você estuda, faz um resumo ali pra você entender mais ou menos, né, a lógica, e você começa a explicar pra você mesmo. Sim, Então, é isso aí. a carga emocional de você explicando pra você mesmo eu dividia maior. como se fosse tópicos, como se fosse uma aula mesmo. Sim. Tópico de uma matéria, eu ia falando, sinais, sintomas, o que, de tal doença, e assim ia. E é até bom, porque se hoje você tiver que instruir alguém, né, pra você vai... Não, pra mim é muito tranquilo. de Eu boa. tenho uma facilidade, assim, graças a Deus, de dar aula, porque eu sempre fiz isso. Então, pra mim, é uma coisa muito natural. Claro que você fica quando são para pessoas, né? Você fica um pouco nervoso, porque você é avaliado, você tá dando conhecimento para outra pessoa, então você tem que dar o máximo completo que didática pra pessoa entender. Sim, exatamente. Tem umas perguntas que aparecem do nada que você fala, meu Deus, como que eu vou responder isso? Quando você sozinho não tem isso, mas eu sempre estudei dessa forma. Eu sempre fui muito organizada com meus estudos e dividia por matérias. Tipo, hoje eu vou estudar... Eu era assim. Hoje eu não estudava tudo de uma vez. Então, hoje eu tenho que estudar tal tópico ou tal matéria. Eu dividia naquele dia, aquelas duas. São essas que eu vou ter que revisar. E eu sempre ia completando. Se na próxima vez eu fosse estudar, eu ia falar tudo aquilo que eu já estudei, eu dei aula, mais o que eu aprendi. E assim ia. Excelente método de retenção, né? Mari, eu acho que muita gente tem dúvida, porque, igual eu falei, eu amo te entrevistar e queria fazer um episódio com você, porque a Marinha parece um sujeito oculto, um ocultismo. Todo mundo sabe como é que é a formação da EAGS, 1 ano. Todo mundo sabe como é que é a formação do EXARS, 2 anos, 1 ano de qualificação. Como que é a formação do CAP? Quanto tempo dura? Como é? O que vocês estudam lá dentro? Explica aí pra gente. Então, a formação do CAP são 6 meses. É bem rápido. Onde é o primeiro? Eu nem sei onde no é que fica. É ali no Centro de Instrução CIA Almirante Alexandrino. Aqui no Rio de Janeiro. Isso, aqui no Rio, ali na Penha, né? Do lado da Casa do Marinheiro. E o curso é lá, são 6 meses de curso. E, enfim, qual foi a outra pergunta? Durante a formação, o que você estuda? Então, a gente estuda tudo que é de marinha. Esquece enfermagem. Não Sério, tem. Você já é profissional. Porque a gente entra, é como se assim, você já é técnico. O que você tinha para aprender da sua parte técnica, por exemplo, você já provou. A administração estuda junto com você, todo mundo que entra das outras formações? Na minha etapa, agora mudou, tá? Na minha etapa, era por colocação. Então, na minha turma, tinha gente de tudo que é tipo de especialidade. Tinham enfermeiros, tinham PC, motores, estruturas navais, elétrica, tinha tudo. Você pode imaginar dentro da minha sala. Hoje não. Hoje eles já fizeram um outro método. Eles dividem por especialidades, né? Ficam as especialidades aglomeradas, mas não estuda nada de acordo com a sua especialidade. Quando a gente vai pra lá, a gente estuda tudo que é referente à marinha. Vai se tornar sargento mesmo. Cabo. É, isso aí, cabo. Aí, ó, viu como é que confunde? Porque a aeronáutica exerce sargentos, né? Isso. E a gente fica como cabo. E aí lá a gente aprende aspectos marinheiros, aí tem como a marinha se organiza, quais são as OMs. Estatuto dos militares, ordem ética, unida. ordem unida, apito, porque a marinha é muito tradicional. Nessas questões, né, dos aspectos tradicionais mesmo da marinha. Tipo, a gente apita até hoje. Ah, que legal. O que é isso, apito? Eu não sei, né? Eu não sou militar. Não sabe? Então, por exemplo, bandeira. Em alguns lugares, acho que na aeronáutica, a bandeira é feita tipo num som. É som.
aí faz o que tem que fazer e enquanto a bandeira tá, por exemplo, arriando, enfim. A gente não, a gente tem que tocar o apito mesmo, que tem os sons específicos para bandeira, tem os sons específicos para autoridades quando elas entram. Os navios ainda mantêm essa tradição, apita para reunir geral, para rancho, tem vários sons diferentes de apito. No exército, na aeronáutica é mais toque de corneta. Toque de corneta. Então, nos navais são toque de corneta. Agora na Marinha de Gola é o tradicional navio antigo, legal, igual o time dos cara. desenhos, do Popeye com aquele apito. Que legal, é bem cara, tradicional, muito ainda legal. mantém. E a gente tem que aprender isso quando a gente Show. entra. Mas aprender a identificar ou mesmo... A fazer. A fazer e Sim. identificar. Identificar e fazer, porque como a gente entra como cabo, a gente vai ter funções de acordo com a nossa função ali como cabo. Então, o cabo apita. Então, a gente tem que aprender. Claro que existe dentro da Marinha uma profissão que é específica para fazer isso, mas você tem que saber o básico, os mais normais, né? Vamos assim dizer. E durante a formação, Mari, quanto que ganha mais ou menos hoje um aluno, sabe? Não vou saber mais, não. Cara, não lembro. Traz a valor presente. Vou te falar, isso daí eu não vou saber Então tá, responder. você vai pesquisar e a gente vai Porque responder até nos hoje, comentários, a gente tá? pode responder nos Pergunta comentários. Eu não vou lembrar, porque isso mudou muito, Carol. bem. Porque, tipo, de acordo com o tempo, o soldo da gente vai mudando. Até o soldo da gente de sargento mesmo, de terceiro, segundo, muda, porque a gente tem Tá porcentagem. grandão já. Antiga, é muito grandão, antiga, já, patente alta, Ai, né? meu Deus. Exato. Não, porque aumenta, tipo, aumento de 5%, de 2%. Sim. Então, de 2011 Mas, pra cá. ó, você deixa aí no comentário que a Mari vai responder. Quanto que o cabo ganha, assim, recém-formado, Sim, tá? sim. E quanto que o aluno vai ganhar durante a formação. Isso. Show? O cabo é mais fácil da gente achar. Agora o aluno eu vou ter que me informar. Não, a gente vai- mesmo. a gente Mas vai se a gente informar. acha e eu coloco pra vocês, Bota gente. nos comentários que a gente vai Tô responder. devendo essa. Estamos devendo essa. E aí, Na Carlitos? formação tem diferença para homem, para mulher? Não, mesma não, coisa. vaga também não tem diferença? Não. Quantitativo? Vagas são iguais. Muito bom. E o curso é da mesma forma. Não tem diferença nenhuma. Nem queria que tivesse. Nem de Sim. tratamento lá? Você- Então, hoje, no passado, eu acho que o tratamento era um pouco diferente, porque tinha-se esse certo do novo. A mulher nas Forças Armadas, como que a gente vai lidar, o que pode acontecer, como que eu vou falar, porque é um ambiente, né, particularmente, o ambiente militar sempre foi masculino. E as mulheres, aos poucos, estão entrando em outras coisas, né? Hoje a gente houve as primeiras turmas de fuzileiras navais, houve primeiras turmas de marinheiras, enfim. Exatamente. Mas antigamente, acho que tinha só essa preocupação do que falar. Mas assim, a gente tinha instrutoras mulheres, então não tinha muita diferença, não. As mulheres, elas pegavam a gente e instruíam a gente quanto tinha que fazer, um banheiro, um alojamento. Elas se preocupavam muito com a nossa postura, isso era uma coisa que a gente sempre tinha um acompanhamento, né? As mais antigas vinham, olha, assim que você tem que se portar, assim que você tem que falar, Legal. andar, né? Para evitar coisas, Sim. né? Então, a gente tinha isso dentro... A Marinha se preocupava muito com isso, né? Com essa adaptação. Eu acho que... tenho certeza que se preocupa muito, porque essas turmas que vieram agora, elas estão falando muito bem. Muito dos cursos, disruptivas, né? Elas estão... E hoje, acho que a Marinha está mais preparada ainda para não ter essa diferença. Eu acho que um curso de formação ou um curso operativo, ele não tem que ter diferenças. Claro que... né? Nós temos momentos Diferenças fisiológicas. que aí a gente vai chegar, vai falar com o instrutor, enfim. quem Não precisa ter estiver lá, medo, sem medo, tal, sem não nada. precisa ter medo. Tô no momento que eu tô naqueles dias, eu tenho como eu sair um menstruada. pouco mais, Isso aí. entendeu? Então, a Marinha sabe lidar muito bem com isso, pode ter certeza. Excelente. E isso já me lembra de parte física. Você sabe que eu adoro falar staff, né, Adoro, gente? você Sou adora TAF. apaixonada. Pré, durante e pós-formação. Vamos lá. Muito puxado, muito... Eu penso em marinha, já penso em mar. E eu passei por um quase afogamento, vai ter zona de progressão falando disso. É muito... É mar, é natação. Tem. Como é que é? Muito puxado durante a formação do CAP? Pra passar é tranquilo e depois formada continua nadando? Conta aí. Vamos lá. Para entrar, tem os testes físicos normais, né? Natação, 50 metros, tem um tempo para você fazer. Não achei difícil. Eu sempre... É porque falar de natação pra mim é muito complicado, porque eu nadei minha vida inteira. Mas assim, pra quem não tem o costume de nadar, não é impossível. Não é impossível, bem tranquilo. O tempo é muito tranquilo pra você fazer os 50 metros. E pra corrida também, é os 2.400 lá de corrida. Sim. Enfim. Depois, durante, é um pouco mais cobrado. O tempo diminui.
E Porém, durante, acrescenta outros exercícios ou continua sendo só natação e corrida? natação, continua sendo natação e corrida. No nosso TAF lá do curso de Mas na educação física faz uma flexãozinha. Sim, faz. E assim, há uma preparação durante o curso. Então, você não faz só o que você fez no pré, entra e nunca mais faz nada, tem que fazer menos tempo. Não. Lá a gente também, durante o curso, tem um período de TAF, de educação física. Então, todo mundo corre, todo mundo nada, faz tudo de novo. Então, você melhora e tem EPs, né, que a gente chama que são os de profissionais de educação física que vão te ajudar a melhorar com técnicas, com tudo. É dividido por pelotão de acordo com facilidade de corrida ou não, e aí você vai melhorando, tem nota. Então, para você que está lá dentro, no final, durante o curso, a gente faz provas, tanto física quanto prova escrita, junta essas matérias e essas notas, e aí no final tem sua colocação do curso. E essa colocação do curso é importantíssima, porque define para onde você vai servir. Então, isso é muito importante. Ou seja, a tua parte física também é nota. Não adianta dar C01 de cabeçudo e tá com a parte física corrida. Não, a nota abaixa. E você pegar esse gancho aí, você se formou e foi pra onde? Aqui no Rio de Janeiro mesmo? Fui no Marcílio Dias, no Hospital Marcílio Dias. Eu amo a enfermagem, né? Então, eu sempre me vi trabalhando na área da saúde. Apesar que eu conheço tenho muitos amigos enfermeiros hoje que trabalham em outra área. Eu trabalho hoje em outra área que não é a saúde. Mas, na época, eu escolhi ir para diretoria de saúde. Aí, na diretoria de saúde, a gente era dividido para as policlínicas e tudo mais. E eu fui para o Hospital Marcílio Dias e servi lá durante 5 anos. Foi uma experiência muito boa. Assim, difícil, mas muito boa. Porque o hospital, né, Ele é um hospital de grande porte, grande porte, né? Então, assim, é bem difícil porque é o dia a dia de hospital mesmo. E eu também tinha uma vida fora do Marcílio Dias que eu queria, estava fazendo faculdade, então... Era bem corrida, mas foi uma experiência que eu levo pra minha vida inteira. Eu gosto de ser enfermeira, então pra mim é ótimo. E hoje, como é que tá a vida da Mari? Então, hoje eu sirvo em outro lugar, né? Eu sirvo na base Submarinos, né? Na BACS, que a gente chama, que fica ali na Ponte Rio-Niterói. Né? Uma OM... É uma base, mas é uma base operativa. Então, nós temos lá várias OMs dentro dessa... OMs são como se fossem batalhões, para as pessoas entenderem, né? É porque as pessoas ouvem muito batalhão, sei que é como se fosse departamento, é como se fosse vários batalhões, vamos assim dizer, para as pessoas entenderem o que é uma organização militar. Enfim, aí são várias OMs dentro dessa base e elas são todas operativas, né? Então a gente tem ali os submarinos, que é a Força dos Submarinos, nós temos ali o grupamento que é os mergulhadores de combate e temos a formação dos mergulhadores também. Então é uma base operativa hoje. Hoje eu sirvo lá. Mas por causa dos cursos que eu fiz. Mas hoje em si eu tô trabalhando com outra coisa, com a parte administrativa. A gente, quando vai ficando mais antigo dentro das Forças Armadas, se a gente não servir dentro de uma OM de saúde, você acaba assumindo realmente, por causa da graduação, da hierarquia, algumas outras... Partes mais administrativas. Administrativas, sim. Aproveita e fala pra gente dos cursos operativos aí que tu fez, cara, ao longo da tua carreira. Eu adoro essa tua parte operacional. E se deixar, eu falo a vida toda disso. Então, como eu falei, né? Servi 5 anos no Marcílio Dias, então não tinha muita noção do mundo operativo, porque você fica muito ali dentro do hospital e é uma outra visão. Uma vida mais de saúde mesmo. De saúde mesmo. E aí, dali, eu fui fazer o meu curso de sargento, que a gente fica 5 anos. No 6º ano, a gente vai de volta pro CIA fazer a formação. Aí, ó, gente, pra quem queria saber. Então, ó, você passou 6 mesezinhos, você é cabo. 5 anos depois, já vai a sargento. Primeira promoção. Isso. Aí a gente vai pro CIA novamente. Aí eu cheguei no CIA. Lá o curso, como eu sou da saúde, as especialidades elas mudam, né? Quem entra como marinheiro, ele vai pro CIA e fica 1 ano porque ele entra sem especialidade. Então ele entra como marinheiro, aí quando ele vai a cabo, ele ganha uma especialidade, como se fosse um auxiliar, assim dizer. E aí quando ele vai pro AP, que é o aperfeiçoamento, ele vira um técnico. A gente já é técnico. Então, quando a gente volta pro AP, é para ter novamente algumas aulas de militarismo, porque agora nós somos sargentos. Então, a gente tem outras utilidades dentro da Marinha. E aí, a gente fica mais ou menos em torno de uns 3 meses, 4 meses. E aí, a gente já faz provas, tem uma nota de novo, e a gente escolhe onde a gente vai servir. E aí, quando eu fui para lá, eu tive contato com o pessoal que não era do CAP.
que era o pessoal que veio dos marinheiros, porque eles também fazem o aperfeiçoamento com a gente e depois, de um certo momento, eles começam o técnico da especialidade deles. E aí eu tive contato pela primeira vez com as pessoas que tinham cursos operativos, que eu não tinha essa ideia no Marcílio Dias, né? E aí lá eu tinha um mergulhador na minha turma. Eu fui de uma turma de comunicações navais, que é uma especialidade da Marinha. E aí lá eu era, tipo, 2, 3 enfermeiras dentro desse pessoal e tinha um mergulhador lá. E aí ele, pô, Mari, por que tu não faz enfermagem hiperbárica? Eu falei, o que é enfermagem hiperbárica? que é isso? Aí ele foi me explicar assim, por alto, ó, é um curso que você trabalha na Câmara de hiperbárica para poder ajudar os mergulhadores que sofrem acidente de mergulho. Falei, pô, maneiro, que maneiro, de saúde, né, não sei o cara? quê. E como que eu faço para fazer esse curso? Ele, ó, você tem que... Aí ele começou a me dar os Te dá o Jesus. caminho das pedras. Ó, primeiro você tem que escolher a área do Comeste, né, que é o comando da esquadra. Aí depois que você chega lá, você pede pra ir pra base de submarinos. Aí tu fica lá. Aí você dá o nome pro curso. Se bem que assim, você pode dar o nome pra esse curso de enfermagem, você pode dar em qualquer lugar. Só que lá eu ia ter o contato direto com as pessoas que já fizeram o curso, direto com quem mergulha. Então eu já teria uma visão muito diferente se eu estivesse em outro lugar e desse o nome. Qualquer enfermeiro dentro da Marinha pode dar um nome pra enfermagem hiperbárica. Muito bom. E isso é muito legal, porque quem é dentro da Marinha, para você ser operativo, ou você é enfermeiro, ou você dá um nome para ser submarinista, ou você faz o MEC, que é o mergulhador de combate, que qualquer um pode fazer. Fora isso, você não vai ser operativo. Se não for saúde? Você pode fazer um curso, por exemplo, que tem lá, que é o Medicina Operativa. O Medicina Operativa, ele é voltado para pessoas que não são enfermeiros. Qualquer um pode ir lá e fazer esse curso como se fosse para momentos que acontece algum tipo de acidente que necessite da ONU, de grandes acidentes e tal. A medicina operativa vai. Mas Fora operativo isso... mesmo, fora isso, só enfermeiro, né? Ou quem dá um nome para ser mergulhador de combate. Aí é contigo. Então, você que é homem, você que é mulher, quer ser da Marinha, quer ser operacional. Vamos ser o técnico de enfermeira. Vamos fazer o técnico de um ano que a gente dá lá na ilha, né? Inclusive. Rapidinho a pessoa se forma e já vai poder fazer o CAP. Isso aí. Aí eu fui, fiz esse curso lá. Aí tive o contato durante um ano, porque a gente, quando se forma, a gente não pode fazer nenhum curso, porque a gente tem um período de estágio. Certo. Como se fosse uma avaliação da gente como técnico mesmo. E aí a gente fica nesse período e depois a gente pode dar um nome pro curso. Aí depois eu dei um nome pro curso. E aí eu fiz o curso de enfermagem hiperbárica. Aí, isso foi em 2019, que eu fiz o enfermagem hiperbárica. Que eu fiz o curso sargento em 2017, fiquei 1 ano, enfermagem hiperbárica em 2019. E quando foi ano passado, né, 25, 24, 23. 24 ou 23. Agora eu fico meio perdida com o tempo, gente. Enfim, mas acho que foi 24. Ano passado eu fiz o enfermagem operativa. E aí já também é um curso operativo, que é somente para enfermeiros. E ele já é um pouco diferente da hiperbárica, porque a hiperbárica é voltada para mergulho. E a enfermagem operativa é como se fosse voltado para coisas mais terrestres, vamos assim dizer, para ficar resumido. Atividade de campanha, talvez? Não. Acampamento, não. Por exemplo, teve um acidente em uma área remota. O enfermeiro operativo, ele é preparado para isso. Entendi. Entendeu? Missões que você vai ter que fazer em algum lugar inóspito. E precisa de um enfermeiro operativo para poder ir. Caso aconteça algum tipo de acidente ali. Então, a gente é preparado para algumas situações até para... Por exemplo, situações de guerra e tudo mais. Então, a gente é voltado mais para essa área. Um pouco diferente da enfermagem hiperbárica. Top. Mari, o Emerson, ele veio aqui, né? Que ele é nosso ex-aluno também aprovado. E ele foi aprovado na IFOM. E ele também teve em um dado momento, ele quis muito escola naval. E aí eu queria muito saber como é que é a relação. As pessoas têm muitas vezes dúvida. Como é que é a relação dos oficiais e dos sargentos, cabos na Marinha? Como é que é? Porque muita gente pensa assim, é muito tradicional, tem distanciamento, trabalha junto, vai pra missão junto. Então, depende da onde você vai servir. Não existe um distanciamento, né? A Marinha, ela é feita de hierarquia e disciplina. Então, nós temos ali um grau hierárquico. Então, claro que, assim que você entra na Marinha, você aprende a respeitar
os seus mais antigos. Isso do praça, do marinheiro até o oficial. Porque o oficial, ele que entra como primeiro tenente, por exemplo, ele vai ter pessoas que são oficiais mais antigos que ele. Então, Exato. esse respeito... Assim como você, por exemplo, que tem vários anos de carreira, vai entrar um oficial que saiu da escola naval agora com 4 anos de carreira e você, ó... E ele é mais antigo do que eu. Hierarquia e disciplina, filha. Sim, não Nada existe agarra. isso. Qualquer força armada, ela existe uma hierarquia e você tem que respeitar ela. Então, claro, obviamente, eu vou tratar ele com respeito, né? Senhor, senhora, eu vou tratar com respeito, mas não existe um distanciamento, assim, a nível de... Ah, não, ele não fala comigo. Até porque, geralmente, eles são chefes de departamento. Eles são... geralmente, eles são, vamos dizer assim, né? 01 do lugar... um imediato de um lugar. Então, eles, obviamente, eles vão falar com os subordinados deles. Então, isso é muito natural. Mas existe aquele respeito e cada um sabe o seu lugar, o que tem que fazer e tudo mais. Muito bom. Zero estresse. Muito bom, tá vendo? Existe sim amizade, companheirismo entre oficial. Sim, e quanto mais sargento. operativo for... Aí mais, que lutamos juntos, morremos juntos. Principalmente no do hospital, na área da saúde, é muito mais vívido isso, sabe? Porque existe o médico, o enfermeiro e o técnico. Mas é uma área que cada um precisa do outro. Então, obviamente, todo mundo sabe trabalhar junto e todo mundo vai trabalhar muito bem. Então, quanto mais operativo, quanto mais tem que lidar ali, essa proximidade ela é maior. E existem momentos que essa proximidade é um pouco mais distante, mas não é nada que eu não posso falar com ele, ou ele não vai falar comigo, isso não existe. Só fala pra mandar, não é não, assim, existe um código de ética ali dentro, militar, que eu tenho que tratar com respeito o meu chefe, né, ali vamos dizer. Meu superior hierárquico, e ele tem que tratar com respeito o subordinado. E isso é uma via de mão dupla. Tudo com respeito e assim a gente vai. Top. Mari, a gente também... falando um pouquinho do Emerson, né? Quando ele veio aqui, ele falou que eu escolhi a minha especialidade porque eu também queria pensar se um dia eu não quiser ser mais militar, eu também tenho oportunidade fora, né? Sim. E legal dessa sua formação, né? Porque é uma formação, assim, bem aquecida na indústria naval, na indústria do petróleo, a parte hiperbárica, né? De construção naval, mergulho, né? Soldagem, tudo ali. Sim. Você pensa em algum dia trabalhar nessa área fora ou foi só realmente o contato com esse teu amigo ali durante a formação? Não, assim, na verdade, quando a gente tem muito tempo de carreira, assim, como a gente já não pensa muito nessa coisa, eu vou ter que trabalhar fora, porque a nossa carreira, a nossa vida tá ali. Claro que a gente da saúde, a gente nós podemos trabalhar fora. A gente pode trabalhar em outro hospital, é tudo direitinho, porque geralmente o militar não pode. Que coisa tá? ótima! Mas da saúde, aceito sim. E a gente pode trabalhar em qualquer outro lugar. Porém, você tem que saber que aquele local que você vai trabalhar, ele não pode interferir... Nunca na sua disponibilidade. Na sua disponibilidade e na sua carreira. Né? Então, cada um. Tem pessoas que trabalham em outro hospital, tem outras pessoas que trabalham no UPA, tem outras pessoas que trabalham como SAMU, e assim vai. Tem pessoas que são professores e... Excelente, cara. A gente muito pode. Bom. Legal, não hoje, na parte de mergulho, não penso, não. Assim, hoje eu tô voltada mais para a área de instrução mesmo, é o que eu gosto de fazer. Mas, assim, futuramente, quem sabe, eu não posso descartar todas as possibilidades. É um curso a muito Marinha importante. Te dá essa oportunidade. A Marinha eu sou muito grata, né? A Marinha, claro que existem milhões de coisas que acontecem na nossa vida, na nossa carreira, mas eu sou muito grata porque o que eu tenho hoje, ele veio da Marinha. Inclusive, os cursos que eu tenho. Então, a enfermagem hiperbárica, que é um deles, eu gosto muito, essa parte de mergulho para acidentes e tal, porque o enfermeiro, ele não mergulha para fazer soldagem, nada disso. A gente, na verdade, é formado para salvar. Uhum. Então, caso o cara que está fazendo isso tenha algum tipo de problema lá no fundo e precise, né, ser resgatado e entrar numa câmara hiperbárica e ser tratado, é o que eu faço. Fora que a câmara hiperbárica, ela não é só para acidente de mergulho. A câmara hiperbárica, ela também serve para tratamento de diversas doenças, inclusive no Marcílio Dias tem uma que faz com os pacientes lá. Que coisa mágica, gente. Eu amei. Se eu tivesse uma Mari Ortiz na minha época, acho que eu teria feito saúde, Carleta. Juro por Deus. É muito legal. Bem amplo, né? Não sabia. Bem amplo mesmo. Novidade mesmo, você poder trabalhar fora. Sim. Né? Vamos falar não, é uma coisa do passado, é uma coisa que veio recente aí com o tempo. Vamos falar de dinheiro e de mudança de vida. Carletas gosta muito disso. Mari, fala aí, tipo...
Top 3 coisas que a sua vida mudou depois que você virou cabo da Marinha, em questão de viagem, sei lá, mobiliar apartamento, comprar carro, essas coisas. Primeira coisa que a Marinha trouxe pra mim foi minha faculdade. Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que a gente tem que querer sempre o melhor, né? Sempre querer mais. Eu sou acostumada a sempre querer estar aprendendo zona de progressão, algo novo. pô. Então, assim, né? Primeira coisa foi minha faculdade. Eu sempre quis ser formada. Eu fiz enfermagem mesmo. Que é a área que eu gosto, eu sempre gostei, então eu me formei. Então a Marinha me proporcionou isso, primeiramente. Então eu foquei nos meus 5 anos de cabo, foram focados entre a Marinha e a minha faculdade. E por ser de hospital, eu tinha essa facilidade de conseguir dar o meu plantão, do meu plantão direto para minha faculdade. No meu último ano, eu fui para a noite, então eu estagiava de manhã e dava plantão à noite. Era uma loucura e igual um zumbi, mas consegui. Mas conseguiu. Sim. Então, a primeira coisa, obviamente, foi a minha faculdade. E as outras coisas foram consequências, né? Assim, claro, hoje eu tenho meu carro, né? Eu posso... A Marinha me dá várias vertentes para eu conseguir comprar o meu carro. Eu posso comprar à vista, porque eu tenho um salário, mas também posso pegar empréstimo, o militar pode fazer isso. Pode financiar e tem diversas formas até muito mais baratas do que aí fora, como banco, enfim. Então, eu tive meu carro, eu me casei, mobilei minha casa, fiz um casamento de princesa. Então, tudo isso a Marinha que me proporcionou, porque era o meu emprego, né, definitivo ali. Então, eu realizei todas essas coisas. Tive um divórcio? Sim. Mas adoro. realizei esses sonhos que eu sempre quis ter. E a Marinha me proporcionou isso. E fora que, quando eu me casei, a gente morou... Tava até falando aqui, antes da gente começar a gravação, eu consegui morar um tempo, né? Eu morei com meu ex-marido numa vila militar. Então, isso é também outra coisa que a Marinha pode proporcionar, né? Os valores são bem mais em conta e você consegue viver num lugar bom ou mais próximo do seu quartel. Com segurança, né? Segurança, enfim. A Marinha também me proporcionou isso. Enfim, várias coisas. Coisa linda, hein? Então... E pegando esse gancho aí, eu sempre gosto de falar nisso, né? Porque quando a gente fala com os nossos mentorados, com nossos alunos, né? A gente tá... Assim, claro que o objetivo a curto prazo ali é passar em um concurso, é ter essa mudança de vida, mas é uma mudança, assim, que se leva para a vida inteira, né? Porque, assim, você passa por um processo, por isso que essa é a zona de progressão, né? Um processo de amadurecimento muito, muito rápido, tem que ser, né? Porque você tem essa data limite. E o que você levou de aprendizado aí desse processo até passar e como as pessoas te viam depois? Como é que foi? Você tem alguma lembrança disso? Não tenho, com certeza, sim. A minha juventude toda foi dentro da Marinha, né? Então, eu entrei com 19 anos, hoje eu tô fazendo 33. Então, é a minha vida inteira, praticamente, né? Então, assim, claro, eu evoluí como pessoa. Eu mudei muito como mulher, assim, vamos dizer, né? Que eu era uma menina e virei uma mulher. Então, eu mudei bastante. Lá eu entrei, eu acho que eu amadureci muito como pessoa, aprendi a ter disciplina, a me organizar muito mais, a lidar com outras pessoas também. Então, a gente aprende essa questão da própria hierarquia mesmo, do respeito, em como se colocar. Passei muitos perrengues nos meus cursos, porque era preciso para poder por um fim. Então, aprendi também a, sei lá, fazer um período de sobremar, um período de sobresselva, que você fica 5 dias no mato, um dia, 24 horas dentro de uma balsa. Então, aprendi sobrevivência, aprendi muito, eu mudei como pessoa. Então, é o que eu falo, eu entrei uma menina e nesse período eu fui mudando completamente, assim, e fiquei muito mais... aquela menina foi deixada de lado, por isso que a minha mãe não acreditava que eu ia passar por tudo isso. E ela não acredita até hoje que eu fiz esses cursos operativos. Cada curso que passava, ela ficava assim, meu Deus, Mariana, que é isso? O que tá acontecendo? Esse último, a velhinha tadinha, ficava com a pressão alta todos os dias, estresse, ansiedade, porque era assim, um curso operativo te demanda muito tempo. Você passa por muitas coisas ali, claro. Então, isso daí... Quem é mãe, pai, fica meio, né, ansioso com a situação. Sofre junto. Sofre. É muito difícil. São pouco tempo de sono. Você tem que estudar pra caramba. É prática, é estudo, é curso, é sobrevivência. E você não entra, mas não tem hora pra ir embora. Curso operativo é uma loucura. Uma loucura muito boa. E, assim, eu aprendi muito. Assim, evoluí como pessoa desde lá pro que eu sou hoje. Construí muitas coisas, vivi muitas coisas. Eu acho que... Eu acho que todo emprego, na verdade,
Qualquer coisa que você vai se propor a fazer, você cresce e amadurece. Se você sabe aproveitar aquilo, né? Ainda mais se você quer dar seu melhor. E Sim. pelo que a gente vê aqui, você dá seu melhor todos os dias pra Marinha. Então, Tem que dar. É trabalho. muito bom. A gente tem que ser trabalho. Eu acho que tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem que tentar ser o melhor. Não quer dizer que sempre você vai ser o melhor pra dar. Mas você tem que tentar ser o... Você mira lá, né? Que aí se você mira aqui. Se você ficar um pouquinho aqui, tá ok. Tem dias que você não tá bem, tem dias que você tá... Nós somos seres humanos, né? Então, assim, tem dias que você não tá bem. E você passa por coisas durante a vida. Você passa perdas, divórcio, casamento. Altos Altos e baixos ali. E isso é a nossa vida pessoal. Mas dentro... Eu acho que eu sempre procurei, dentro do meu trabalho, fazer o meu melhor. Fazer o que eu podia fazer. Entendeu? E depois que eu passei pelo hospital, eu sempre falava assim, gente... Eu passei pelo hospital, qualquer lugar... Viu tanta gente, né? Talvez via óbito, umas Sim, cenas assim, né? Muita alegria e muito sofrimento, entendeu? A alegria que a pessoa vai embora, mas também tem muito sofrimento. Então, você passa por muita coisa. Então, eu sempre falei, depois que eu trabalhei no hospital, eu trabalho em qualquer lugar. Tudo é mais fácil do que você estar dentro do hospital trabalhando, né? Então, é isso. Eu sou muito grata, assim. Eu acho que também, a gente já conversou sobre isso também, né, Carol? Sobre as situações de você entrar e talvez não achar que aquilo é pra você. E a gente falou de utilizar daquilo dali como um trampolim. Exato. Já conversamos sobre isso, né? Então, pô, não é ruim você chegar ali e falar, não é pra mim. Pode acontecer, gente. A gente começa a fazer um concurso com 18 anos. O que eu sei da vida com 18 anos? Nada. Sem nada. Tem gente que chega e fala assim, não é pra mim. Ou durante aquele percurso ali... Quero viu que é outra outro caminho. coisa. Exatamente. Eu tenho vários amigos, enfim. Então, olha aquilo dali, pô, não é pra mim? Então, o que eu quero pra minha vida? Ah, eu quero, sei lá, passar em outro concurso, ser de outra força. Ou quero ser juiz federal. Ser juiz, ou eu quero ser professor... Quero fazer um mestrado. Usa aquilo dali. A Marinha, ela tá te dando todo o suporte. Porque você trabalha. E consegue. E vai aí. Mas passa primeiro, né? Mas passa primeiro. Passa. Claro. Passa, garante o salário. Passa, Claro. exatamente. Ó, a gente vai para as duas últimas perguntas, infelizmente, que nossa Passa tempo tá rápido. apertada. A gente vai pra parte 2. Primeira, até que ponto um cabo que entra pelo CAP pode chegar na Marinha? Qual é o teto da carreira? Ou se tem alguma prova interna, alguma coisa que pode ir pra oficial? Conta aí pra gente. Então, ele pode chegar até sub. Pelo tempo, né? Se você fizer tudo certinho... Porque tem avaliação tem as horizontal avaliações também. e hoje em dia tá bem mais difícil, tá? A vida do cabo, assim, ele é muito mais avaliado hoje do que há muito tempo atrás. Então, poxa, se você chega atrasado, se você levar algum tipo de punição durante esse período, porque você tem serviço, tem muitas coisas que você pode ser punido. Não é punido de bater, não, gente, pelo amor de Deus. Não é isso. É punição de, cheguei atrasado, faltei um serviço. Você vai tomar uma advertência verbal. Se você fizer mais de uma vez, outras coisas. Repressão por escrito, exatamente. detenção e por aí vai. Por aí vai. Então, enfim, mas você chega até sub. E depois, e lá dentro você pode fazer ou prova. Se você tiver uma faculdade, você pode fazer diretamente para a especialidade que você fez na faculdade, na sua área. E tem uma prova que a gente fala que é o alfa-alfa. E essa prova, você pode ser oficial, sim. Tendo uma faculdade, você já pode fazer essa prova para ser oficial. É uma prova que não cai nada da sua especialidade, você só precisa ter faculdade, mas tem as matérias específicas que você tem que estudar para essa prova, e tudo de Marinha. Tudo que você possa imaginar relacionado à Marinha tem nessa prova. Tem tempo mínimo de serviço para fazer? Não. Tem uma faculdade, pode fazer. Tendo uma faculdade, você pode fazer. Bacana. Tem, assim, são quase todas as especialidades, tá? Não, eu não tenho certeza, eu não sei se tecnólogo aceita, entendeu? Mas quase todas as faculdades hoje aceitam. E aí você, quando chega a um determinado momento, você já pode fazer essa prova de... E é uma prova interna, compete só quem tá lá dentro. Só quem é de Marinha. Cara, gente, é oportunidade zona, hein? E esse corte eu quero. Exatamente. Que eu não sabia, Olha, Carlitos. tem vários amigos da minha turma que são alfa-alfa. E assim, é um tempo de estudo, é dedicação. E aí você vai lá, tem vários cursos aí no mundo que você possa fazer pro alfa-alfa, que é específico de Marinha. E aí você estuda e tem uma pontuação. Você pode tentar a vida inteira. Olha só, tá? a carreira toda. A carreira inteira. Você pode fazer quantas vezes você quiser.
Se você... Porque tem um ponto mínimo. Se você fizer menos que esse ponto, aí você perde sua chance. Mas se você fizer sempre pra cima, você pode fazer quantas vezes você quiser. Excelente. Pulo do gato, hein? Pulo do gato. Agora, a pergunta de despedida é sua, Carlitos. Vou deixar. Então, esse podcast é feito para os nossos alunos, é feito para quem ainda não conhece o militarismo, essa oportunidade, é feita para quem está estudando agora. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para essa pessoa que está na dúvida, não sei se eu faço, se eu não faço, se eu estou preparado ou não. Que a gente sabe que nesse momento, nessa zona de progressão, a gente tem muitas incertezas, muitas dúvidas, insegurança. Sim. Então, eu queria deixar esse espaço aqui para você dar essa palavra de motivação, para dizer que vale a pena. Olha lá no olho Tem deles. que olhar no olho dele. E dela. E dela. Então, e olha que a gente nem entrou muito nesses assuntos da mulher, porque se fosse de assunto só de mulher... A gente vai ter um só de mulher que você vai vir pra gente soltar em março, em homenagem ao Dia da Mulher. Fechado? Muito bom, fechado. Então tá. Então vamos lá, você aluno, aluna do Progressão, ou quem não é do Progressão, que está ouvindo isso aí, que estuda na sua casa. A gente passa por muitas fases, né? A gente é muito... Vocês, quando começam, são muito novos. Fases difíceis, de mudança. Enfim, sim, insegurança vai existir, ansiedade vai existir, mas você é capaz. Coloca na sua cabeça que você é capaz e você precisa de uma vaga. Você não pode ficar pensando no outro. Esquece quem está do teu lado. Esquece quem está estudando. É você e você. Isso aqui é o que te derruba. Então, foca... se organiza, cria como você vai estudar, vai lá, dá o seu melhor e faz sua prova, tranquilo, faz o seu melhor e você precisa de uma vaga. Eu acho que essa é a maior motivação, você pode. Conheço milhões de pessoas que passaram, por que você não iria passar? Então, assim, eu sou uma delas, a Carol foi uma delas, então você é capaz de tudo. Você tem que só saber equilibrar o seu momento de estudo e o seu psicológico. Claro, sempre não esqueça que você tem que ter aquele momentozinho para tu esparecer. Isso é importante também, para você não se cobrar tanto, né? Você está dando o seu melhor. Se você está dando o seu melhor, não se cobre. Você vai conseguir. E é isso. Excelente. Bom, Descanso faz parte do treino também. Faz parte também, exatamente. Vai, Carlitos, e você, Mari, o recado? Muito obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado, minha parceira. Mais um aqui pra conta. Fala pra eles se inscreverem aí, pararem de ser muquirana, comentarem. É de graça. Quando a gente cobrar, eu quero ver. Galera, se você tá gostando, ou se você não tá gostando, deixa no comentário aqui também. Porque também é um espaço de melhoria. Nós também estamos na nossa zona de progressão. Isso aí. Então a gente quer fazer um episódio melhor do que o outro. Então, deixa seu comentário aqui, se inscreva, dá o joinha aí. E vamos pra próxima, que a gente vai sempre estar aqui trazendo novidades. E não esquece de vocês. perguntar qual é o salário do cabo e do aluno, que a Mari vai ver que vai responder. Eu vou responder isso, gente. Eu não vou esquecer, hein? Lembra que a gente Falou não de dinheiro, vai... eles não vão esquecer, não. Dinheiro é importante. Lembra que a gente não vai descansar até te ver de farda. Vamos pra cima e é só o começo.